meus amores! Hello! Quando a gente inicia, a gente diz esse olá aí. E como é aula de inglês, a gente vai iniciar sempre com o quê? Com um hello para todos vocês que estão aí em casa. Vejam só, nossa aula de inglês hoje, ela tem um tema muito, mas muito importante. Mas antes, quando a gente inicia a aula, eu peço sempre que vocês estejam preparados com o quê? Com a caneta ou lápis e aquele caderninho para fazer anotações. E aí, já estão com esse material? Então, ó, let's go! Como diz no inglês, vamos lá? Vamos saber o tema de hoje. Verb to be. É isso mesmo, gente. Vamos aprender o verbo to be. Como é que a gente coloca esse verbo na afirmação, na negação e nas frases interrogativas? Como é que eles ficam? Lembra sempre que o verbo to be ele tem uma variação e é esse o foco da aula de hoje. Bom, partindo agora para os objetivos de aprendizagem, nós temos um que diz: utilizar de maneira correta as formas afirmativas, negativas e interrogativas do verbo to be no tempo presente e reconhecê-lo em frases e textos. É isso mesmo. Hoje a gente vai ver quais são as formas que ele fica no presente e também dentro de textos você, a partir daí, já começa a identificá-lo. Quando você vê um texto que começar a leitura, você já começa também a identificar quais são as formas do verbo to be. Bom, nós vamos saber mais um pouquinho sobre essas tais formas do verbo to be. Let's go? Vamos lá? Bom, amores, verbo to be ou verb to be significa ser ou estar. Não existe uma regra para você saber quando é que eu vou empregar, ele na forma de ser e quando eu vou empregá-lo na forma de estar. O que é que a gente faz nesse momento? A gente precisa entender o que é que a frase está passando. Então, a gente precisa entender o que é que a frase diz para aí sim a gente saber se aquele verbo ali que está empregado está no sentido de ser ou no sentido de estar. Mas não se preocupa não, porque geralmente as frases, elas trazem sempre linguagem bem claras, aquelas que dão sempre um contexto, então você já fica a par da situação. E aí fica fácil de você identificar se é a forma representativa sendo ser ou estar. Certinho? Bom, esse verbo é um verbo que a gente costuma dizer que a gente cresce e continua com ele até a velhice. É um verbo que sempre nos acompanha. Por quê? Porque ele pode ser tanto verbo de ação, quanto também ele pode ser o verbo auxiliar. Então, a gente sempre tem o verbo to be como um verbo de bolso, digamos assim. Tá bom? Nós vamos saber mais. Acompanha. Nós temos aqui essa representação através desse diálogo. E o verbo to be, ele também está presente quando nós vamos nos apresentar ou também quando a gente vai apresentar alguém a outro alguém. Então, quando você for se apresentar, sabe aquela perguntinha de what's your name? Se você ainda não percebeu, mas existe ali o verbo to be. E a gente vai saber onde é que está essa posição deles. Mas vê só esse diálogo. Começa sempre o diálogo com o quê? Com uma saudação. Lógico, eu vou fazer um cumprimento a alguém. E aí nós temos na imagem, ó, Hi, I am Margarita. Então nós temos a apresentação dela com o I am. Quando ela diz I am, ela diz eu sou. Olha aí o am, que é o verbo to be, na forma aí de ser, quando você está sendo apresentado ou você está se apresentando. E aí o colega do lado, que é a pessoa que está sendo conhecida, ele responde: Hi, Margarita, I am Juan. Então, ele também utiliza a mesma expressão, a mesma estrutura que ela utilizou. E aí aconteceu exatamente a apresentação. Então, a gente pode fazer uso, e nós fazemos uso sempre do verbo to be, e muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos utilizando aí o verbo. Agora, vê só. To be, a gente viu que ele fica no infinitivo, não é? O conhecido infinitivo no português. To be. Só que quando a gente começa a conjugar, ele muda essa forma. Tá? Então, ele se transforma em am,
em is e em are. E aí, como é que eu vou saber quando utilizar essas formas? Então, fica bem ligadinho, porque você vai acompanhar como é que você vai colocá-los em cada pessoa e no tempo certo, no momento exato. Então, não perde, porque a gente tem essa continuação aí, vai ser muito bom. Então, acompanhar o diálogo. Vamos agora saber mais um pouquinho? Let's go! Temos aqui, ó, quando é que ele é usado. Então, saber mais um pouquinho desse verbo é essencial para a gente conseguir entendê-lo, tá? E é um verbo irregular. Por que que o verbo to be é um verbo irregular? Porque ele não tem uma forma certa, uma forma simples ou apenas uma forma para estar no particípio passado, para estar no presente, tá? Ele tem variações. Então, todo verbo em que tem variação, ele é chamado de verbo irregular. Essa variação é na escrita e, consequentemente, também na pronúncia. Agora, também ele pode ser usado, ó, lembra que eu falei? Como verbo principal ou como verbo auxiliar. E aí a gente vai ver essa questão de verbo auxiliar mais para frente, mas já vai tomando nota aí, ó, que ele também pode fazer um papel de auxiliar, dependendo do tempo verbal que ele estiver. E também as três formas que ele possui, que é a forma de am, a forma is e a forma are. Todas essas formas que vocês viram também está ligado ao ser ou ao estar, ok? Mas a gente vai ver aí direitinho como é que se encaixam cada uma. Então, vai se ligando e vai fazendo suas anotações. Bom, observa bem esse quadrinho, porque é exatamente esse o foco que vocês terão hoje, tá? Então, ele é um dos poucos, tá, que muda, dependendo aí da conjugação. E a gente vai prestar atenção que existe uma diferença aí, ó, para singular e para o plural. Então, em casa, anota, faz a tua anotação a partir desse quadrinho aí, que é a partir dele que você vai começar a entender a fundo esse verbo. Vê só, no singular, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, como vocês acompanham. E para o plural, também temos primeira, segunda e terceira pessoa. Na casa aí dos pronomes, nós temos I, que representa eu, you, que representa você, que está aí na forma do singular. Também no singular, nós temos he, she e it. Lembrando que he, she e it representa a terceira pessoa do singular e I representa a primeira e you representa a segunda pessoa. Bom, aí foi apresentado o singular. E as pessoas do plural, quais são em inglês? We, representando aí nós, you, representando vocês, e they, representando eles ou elas. Agora, vamos entender o verbo como é que fica. Dá uma olhada agora no verbo to be e as formas com que são encaixados para cada pronome. Nós temos aí, ó, com I, eu uso am. Apenas para o pronome I, o verbo to be vai ficar na forma de am. Com you, o verbo to be fica na forma de are, para dizer você é. Já com he, she, it, eu utilizo a forma is. Então, eu posso falar para ele é ou ele está, he is. Posso falar para ela é ou ela está, she is. E com it, que é o considerado pronome neutro, eu também utilizo is. Lembrando que o it, como eu já falei em aulas passadas, ele representa aquele pronome que eu posso utilizar com animal, objeto e lugar, tá? Agora, as pessoas do plural, we, you e they, eu uso apenas a forma de are. Então, se vocês notaram, eu tenho uma distribuição aí desse quadrinho em 3 palavras: am, are e is. Então, se você em casa faz suas anotações e memoriza isso aí, você consegue colocar as 3 formas do verbo to be sem ter problema nenhum, sem ter dúvida alguma. Agora, a tradução está logo do lado. Se eu falo I am, eu falo eu sou. You are, você é. Lembrando que pode ser você é ou você está, assim como I am pode ser eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto da tua frase.
Para a terceira pessoa, desculpa, que é he, she, it, he is, eu uso para ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou está. Ou também utilizado como isso, tá? Já que a gente se refere a objetos, animal e lugar. Agora, passando para o plural, nós temos we are, nós somos. You are, vocês são, ou no caso estão. E o they are, eles ou elas são ou estão. Pronto. Esse quadrinho aí é o que leva você a descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse verbo. Simples. Porém, a gente precisa ter o quê? Bastante atenção. Se você tiver bastante atenção nessa forma aí, você consegue colocar seu verbo em qualquer forma, afirmativa, negativa, interrogativa, tá? Sem problema algum. Agora, já viram o quadrinho aí? Vou dar mais um reforço a vocês com essa nota. Então, note o seguinte, repetindo aí o que eu já falei, mas agora, ó, na forma escrita. Am, tá? O verbo to be se transforma em am e é utilizado apenas para a primeira pessoa do singular, I. Já are, a pessoa aí é utilizada com you, we e they. Então, são três pessoas que eu utilizo are. You are, we are, they are. Já com a forma is, a conjugação fica com he, she e it. E nesse caso aí, a gente tem o his, she's e o it is. Certinho? E aí, você aí de casa ainda está com alguma dúvida? Ficou mais fácil depois que a gente viu aquela tabela, depois que a gente conseguiu já visualizar como é a sequência que acontece e dividindo ali quem é singular e quem é plural? Ficou mais fácil? Então é isso, pessoal. Não existe bicho de sete cabeças com esse verbo. Esse verbo é muito simples e a gente utiliza todos os dias ou coloca sempre em frases muito, mas muito simples, começando pela apresentação, como vocês viram. Bom, agora, nós temos as frases afirmativas, então é bom você ficar ligadinho na sequência. Como é que eu escrevo uma frase afirmativa? É simples, gente. Você vai lembrar sempre que precisa de um sujeito, ou seja, um pronome. Depois você vai lembrar que precisa do verbo, então o verbo vai ser empregado de acordo com a pessoa. No caso do primeiro exemplo aí, ó, I. O verbo to be emprega-se na forma de am, exclusivo para I. E aí tem um complemento da tua frase, a teacher. A sendo o artigo e o teacher sendo aí o substantivo. E aí a tua frase já foi montada com I am a teacher, que quer dizer eu sou um professor ou uma professora. Utilizando you, eu tenho uma forma de are. You are my friend. Você é meu amigo. He is an excellent soccer player. Então, he is foi a forma do verbo to be para he. Ele é um excelente jogador de futebol. Já para a forma de she, eu tenho she is very good at math. Perdoem aí porque matemática deveria ficar com letra maiúscula, tá? Ela é muito boa em matemática. Indo agora lá para cima, nós temos o exemplo aí com it. E o verbo to be is. It is a cup of coffee. Ou seja, isso é uma xícara de café. O exemplo agora vem com we, verbo to be na forma de are. We are at the park. Nós estamos no parque. E com you, you are my family. Vocês são minha família. Por último, temos o último pronome que faz parte do plural, they are a beautiful couple, ou seja, eles são um bonito casal. Então, nós temos aí, gente, o emprego de todos eles e as formas que o verbo to be são empregadas. Agora, se você ainda tem dúvida quanto a essa observação que eu vou fazer, é bom você anotar. Nota que nós temos dois you. Um eu utilizo para o singular e outro para o plural. E note também que esse you, ele ganha a forma de are.
tanto para singular quanto para o plural. E aí, como é que você vai saber se esse you está falando no singular ou é para o plural? Gente, a gente vai observar sempre o contexto, se ele não indicar direto na frase, ou seja, se o substantivo da frase não estiver já no plural. Se tua frase já estiver com substantivo no plural, ótimo, você já sabe que o you are aí é o vocês são, ou vocês estão. Se caso não estiver, então você já vai pelo contexto, tá, da tua frase. No exemplo que vocês viram aí, eu tenho you are my friend, você é meu amigo, tá? E no outro, you are my family, vocês são minha família. Eu poderia dizer aí, você é minha família, também seria empregado, tá? Então é bom a gente tomar cuidado com esse tipo de frase e eu já coloquei exatamente para vocês tomarem cuidado. Quando tiver frase desse tipo, o verbo vai ser empregado da mesma forma, porém, vai ter sempre um contexto aí para vocês descobrirem se essa frase é singular ou se essa frase é plural, certinho? Bom, frases afirmativas, aí nós temos exemplos com vários pronomes e as formas do verbo. Agora vamos saber mais um pouquinho, vamos descobrindo. Quero saber agora o to be no simple present, na negative form, ou seja, na forma negativa. Como é que você faz para negar? Você afirmou, mas você precisa negar. Gente, neste caso, você precisa apenas acrescentar o not, tá? Apenas a partícula not após o verbo to be, tua frase já está toda na negativa. Observa bem que eu tenho aí um quadro em que está uma sequência, subject, verb to be, not e complement. Gente, isso é simples. Sujeito, depois vem o verbo to be, depois a partícula not e por último vem um complemento da tua frase. Observa bem no exemplo que cada cor que está acima, as palavrinhas estão abaixo grifadas exatamente para você acompanhar. I, sujeito, am, verbo to be, not, a partícula de negação e a student seria o complemento. E aí a tua frase, I am not a student. Eu não sou um estudante. Certinho? Então, se você tira esse not dessa frase, você já tem aí a afirmação. Acrescentou o not após o am, você já tem aí a negação. Facinho, né? E isso acontece para todos, tá? Sempre que você for negar uma frase, se você já tem a frase afirmativa, você quer negar, simples. Not, depois de am, depois de is, depois de are. Correto? Bom, agora, dentro da forma negativa nós temos mais exemplos. Eu trouxe para vocês mais. Nós temos you are not a lawyer. She is not in New York. We are not a couple. Então, todas essas frases aí, nota que eu tenho not aí em evidência. Exatamente para você já ficar ligadinho que se eu tiro esse not, tua frase fica afirmativa. Colocando not, tua frase se torna negativa. Bom, dá uma olhadinha porque eu tenho duas formas. A forma contraída, tá? Que a gente chama de contracted form, e a forma normal, que é a forma cheia, full form. Então, I am not, que está negando, eu não sou, eu não estou, pode ser também a forma em que você coloca aí a forma normal. Porém, eu posso contrair. Quem é que eu posso contrair, gente? Da forma que está na tela, eu só posso contrair he, she, it, we, you e they. Então, eu não posso contrair o I am com not, no caso am com not, isso aí não existe. Mas os outros eu posso. É repetir todos os pronomes, he, she, it, por exemplo, e is com not, você junta. No lugar desse O, tira-se o O e coloca um apóstrofo. Então, isso aí vai servir para todos. Por exemplo, you are not. Repete o you, junta are com not. Tirou o O e aí colocou um apóstrofo, tá? Bem simples aí, vocês também poderão ver dessa forma. Bom, agora para fazer perguntas, chamada interrogative form, como é que fica? Gente, a gente vai fazer a inversão.
o verbo fica na frente e depois vem o sujeito, diferente quando a gente afirma. Então, ó, verb to be, depois vem o subject e depois o complement e não esquece do sinal de perguntinha, sinal de interrogação. E aí vem a pergunta, are you at home? Você está em casa? Então, are you fez a inversão aí, ó, you veio depois e are, que é o verbo, veio no início. Então, é só fazer essa troca de lugares. Bom, temos aí alguns exemplos, como is he a photographer? Ele é um fotógrafo. Are they friends? Eles são amigos. Is my name on the list? Ou seja, meu nome está na lista. Então, todas as vezes que vocês viram aí a pergunta, is, are, estava sempre fazendo a perguntinha no início, sempre no início da tua frase, certo? Bom, trouxe para você aqui esse resumo geral, então ele é bom porque você aí em casa já dá uma olhadinha na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Nota aí a posição lá, ó, fazendo pergunta, I am, negativa, I am not, e no final, am I. Então, observa bem esse quadrinho aí, porque ele vai te ajudar e muito na hora que você tiver dúvidas. Muito bom esse quadrinho para você que está ainda com dúvida ou você que precisa de uma orientação, principalmente neste momento, certinho? Bom, agora chegou aquele momento que a gente começa a praticar, mas sempre eu faço aquele resumo básico do que nós vimos. Então, verbo to be, 3 formas, am, is e are. E quando a gente vai negar, não esquece de colocar o not sempre depois do verbo, na forma de am, de is ou de are. E quando vai fazer pergunta, o verbo vem sempre na frente, depois é que vem o sujeito. E não esquece do sinal de pergunta, certinho? Agora, vê a prática que a gente tem hoje, muito, mas muito legal e bem simples. Você vai escrever a frase abaixo, they are at school in this moment, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa. E aí, como é que eu faço para negar essa frase? They are at school in this moment. Como é que eu faço para torná-la pergunta? E aí, ó, a gente tem aquele joguinho, então preste bem atenção que é muito, mas muito simples a gente fazer aí essa negativa, muito simples também a gente fazer a pergunta. Já conseguiram aí em casa? Eu acho que essa foi a mais simples de todas e a mais rápida que talvez vocês consigam aí em casa. Não é isso? Bom, a dica já foi dada bem antes de colocar na tela, né? Vamos saber se você aí de casa conseguiu fazer as modificações certas? Vamos lá? Vamos saber, ó, check the answer. Gente, na negação ela ficou they are not, olha o not aí depois do are, at school in this moment. E fazendo pergunta, inverte-se. They are se torna are they at school in this moment? Pronto, está aí a tua resposta. Transformei uma frase afirmativa tanto em negativa quanto em interrogativa. Tá vendo como é simples? Bom, agora chegou o momento de refletirmos. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que cercam. É isso mesmo, gente. E a nossa aula termina agora, mas antes tem aquele recadinho que a gente sempre deixa para você. Então, gente, não esquece sempre de assistir essas aulas, de sempre pegar para você todas as informações que são dadas, tá? Gente, é muito, mas muito importante ter esse reconhecimento e ver que vocês realmente estão fazendo uso de todo esse material que nós, professores, preparamos, sejam em qualquer disciplina, é sempre com muito amor para vocês. Então, bye, bye e até a próxima aula.